E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã contra o Internacional. O Vasco está muito desfalcado para essa partida e deve entrar com a escalação bem alternativa. Podemos dizer que, assim, levando em consideração a escalação que o Vasco vai entrar nesse jogo, assim, um resultado de empate não seria ruim para o Vasco, tendo em vista que depois vai pegar o Corinthians dentro de São Januário, com vários jogadores voltando ali. Então eu considero que amanhã um resultado de empate não seria mau negócio, porém eu acredito que o Vasco tem que entrar buscando a vitória do primeiro até o último minuto se quiser sair com um resultado positivo lá do Beira-Rio. O Vasco não pode jogar com medo, tem que continuar jogando da mesma forma que vem jogando nos últimos jogos, para frente, ofensivamente. Esse sempre foi o DNA do Vasco, não pode deixar de ser, beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante seu like para você me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Vai fazer sua aposta nos jogos de hoje, temos vários jogos aí de Campeonato Brasileiro, tem também jogo da Seleção Brasileira. Aposta aí pela PagBet no primeiro link do comentário fixado. Vai também apostar amanhã no Vasco contra o Internacional, PagBet, primeiro link do comentário fixado. Lá você recebe logo, você ganha aposta sem nenhuma complicação. E utilizando o meu link aqui no comentário fixado, obviamente você tem ainda mais sorte nas suas apostas. Show? Bora pro vídeo. Então, galera, estamos aqui com a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã contra o Internacional. Lá no Beira-Rio, volta o Beira-Rio contra o Vasco, volta o Ener Valencia, volta todos os jogadores do Internacional. Se eu não me engano, o único desfalque deles, assim, que eu sei que tem para o próximo jogo é o lateral esquerdo, René. De resto, o Internacional deve vir aí com força máxima. Léo Jardim deve ser o goleiro do Vasco amanhã, na verdade, com certeza será o goleiro do Vasco amanhã. Na lateral direita teremos o Paulo Henrique. Um jogo bom do Vasco vai passar por uma boa partida defensivamente falando do Paulo Henrique. E na dupla de zaga teremos a dupla de zaga reserva do Vasco. O Maicon está suspenso desse jogo, então quem vai para a partida é o Robert Rojas. O zagueiro até que entrou bem no último jogo contra o Fortaleza, tomara que faça uma boa atuação, tomara que consiga se firmar com a camisa do Vasco, até porque é um jogador que custa caro para o Vasco mensalmente, o Rojas. O Léo vai ser o zagueiro pelo lado esquerdo, mais uma vez como titular o Léo. Ele que terá a missão de fazer a zaga do Vasco sair novamente de campo sem sofrer gols. Isso passa muito aí por uma boa atuação da dupla de zaga, Léo e Rojas. Quando eu falo uma boa atuação, é eles não falharem ali de forma que entreguem gols para o Internacional. Na lateral esquerda teremos o Vitor Luiz. Lucas Piton está suspenso para esse jogo, então teremos o Vitor Luiz. Não é um lateral que me agrada, o Vitor Luiz. Eu acho que o Vasco perde muito em qualidade técnica, perde muito em vigor físico com o Vitor Luiz e não tendo o Lucas Piton nesse jogo. O Vasco fica muito carente dos cruzamentos do Lucas Piton quando ele não está em campo. Então o Vitor Luiz, tomara que ele faça um grande jogo. Obviamente vou torcer para ele fazer uma partida excelente, porém a parte ofensiva do Vitor Luiz me preocupa muito. Ele não contribui tanto ofensivamente como consegue contribuir para o Vasco jogar o Lucas Piton. A dupla de volantes deve ser formada pelo Matheus Cocão, Matheus Carvalho, que vem de atuações seguras, e quem deve formar a dupla de volante ao lado dele é o Juan Esforza ou o Zé Gabriel. O Hugo Moura está suspenso também desse jogo. Se ele for jogar com o Esforza, você vai ter dois volantes canhotos. O Esforza tem uma saída de bola mais qualificada, porém é um jogador que a gente sabe que não tem tanta pegada na marcação. O Zé Gabriel sempre chega atrasado na marcação, também não é um jogador que me agrada tanto, e aí vai ficar a critério do Rafael Paiva. É provável que ele comece com o Esforza de titular e com o Matheus Cocão, com o Matheus Carvalho. É o meio de campo um pouco mais técnico, com o Zé Gabriel, tem a possibilidade da lei do ex, cria do Internacional, porém não é um jogador que eu acredito que possa fazer muita diferença com a camisa do Vasco dentro de campo, mas também vou torcer para jogar bem de qualquer forma, qualquer um dos dois que for para o jogo. Mas é bem verdade que o Vasco perde muito sem o Hugo Moura nesse momento. Ele vem sendo um dos pilares no meio de campo do Vasco, da forma do Vasco se defender. Tá suspenso, leva bastante cartão amarelo também o Hugo Moura, e aí vai para o jogo ou o Juan Esforza ou o Zé Gabriel para essa função de ser o primeiro volante, primeiro meio campista do Vasco. O Adson vai para o jogo, provavelmente jogando pelo lado esquerdo amanhã, já que o David está suspenso, e o Vasco
perde muito, cara. Me dá raiva de ver o Adson pela esquerda, sabendo que ele produz muito mais pelo lado direito. O ponto bom do Adson pela esquerda é que ele pode chegar aqui nessa faixa do campo e fazer cruzamentos para o Verratti, porque ele tem qualidade para colocar essa bola na cabeça do Verratti. Agora, o Adson cresce muito de produção, ele vem jogando bem pelo lado direito. E ele vai ter que sair do lado direito para ir pro lado esquerdo, porque o Vasco não tem um jogador para atuar pela ponta pelo lado esquerdo. Você tem ali só como opção hoje o Serginho. E aí, porra, não dá para você colocar o Serginho nesse jogo. Então ele deve colocar o Adson na esquerda, o JP jogando de meio campista organizador do time do Vasco. O Paê deve ser poupado para o jogo de amanhã, para talvez conseguir jogar contra o Corinthians na próxima semana. E aí teremos o JP, vai passar por ele essa criatividade no meio de campo do Vasco. É um jogador que vem fazendo boas atuações, vem ganhando moral com o torcedor e vem ganhando confiança para ter melhores atuações dentro de campo, o JP. O Rossi ou o Puma devem ser os jogadores titulares na ponta pelo lado direito. Aqui é sacanagem, cara. Eu não suporto mais ver Puma e Rossi jogando com a camisa do Vasco. Vou torcer, obviamente, para fazerem uma grande atuação, para calarem a minha boca, mas o Puma é um jogador extremamente preguiçoso, extremamente largado dentro de campo, com a parte tática do time. É um jogador que não me agrada em nada, não mostra nenhum comprometimento com a camisa do Vasco. E o Rossi tem muita vontade, tem dedicação, porém o futebol do Rossi tá horroroso. Vai que contra o Internacional ele faz a lei do ex valer a pena. Será o Rossi voltando a marcar gol depois de um tempão? Nem lembro quando foi o último gol do Rossi com a camisa do Vasco. Então tomara, né, cara, tomara. Essa deve ser a provável escalação do Vasco, com o Verratti no comando de ataque. Eu vi alguns torcedores do Vasco falando, tem que poupar o Verratti para esse jogo. Cara, se você poupar o Verratti, é melhor entregar a vitória logo pro Internacional. Se você for entrar com um time com Cleiton, com Rossi, pelo amor de Deus, aí não dá. Aí tortura com o torcedor. Pelo menos com o Verratti a gente tem expectativa de um gol de cabeça, a gente sabe que vai brigar lá na frente alguma coisa. Agora, sem ele, aí a coisa complicaria de vez, mas ele vai sim pro jogo. O Verratti é muito fominha, não perderia essa partida. E aí Puma, Rossi aqui pelo lado. A outra opção que eu pensei que ele também pode fazer é colocar o Leandrinho aqui jogando aberto pelo lado esquerdo e trazer o Adson pro lado direito. Mas o Leandrinho não entrou bem no jogo contra o Bahia, então por isso até ele acabou perdendo um pouco de espaço. Mas é outra opção, talvez melhor até do que você jogar com o Puma ou com o Rossi, que são jogadores assim que você não tem mais o que esperar. O Leandrinho pelo menos você espera alguma coisa, um jogador de velocidade, sabe que ele vai se dedicar, um jogador vindo da base do Vasco. Agora é complicado, cara, a situação do Vasco para esse jogo é complicado. O Vasco tá com muitos desfalques, o nosso elenco não é um elenco bom, a gente tem um time titular até razoável, mas falando de banco de reservas do Vasco, vocês veem que a coisa complica, cara. A gente não tem opções, é complicado. Mas é isso, é jogar com seriedade, é jogar dando a vida dentro de campo, correndo mais do que o Internacional e o principal de tudo, sem medo. Se o Vasco entrar em campo sem medo, jogar para vencer, eu acredito que a gente pode sair com resultado positivo de lá do Beira-Rio, beleza? Vocês curtiram o vídeo de hoje? Explode o botão do like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Essa provável escalação aqui é do Globo Esporte. E essa ideia que eu falei pra vocês do Leandrinho é uma ideia minha. De resto é a provável escalação que o Globo Esporte deu pro Vasco nesse jogo. Beleza? Então, esse vídeo de hoje, abraço no Francisco, nós fui!